Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Aqui tá tudo certinho. A gente hoje começa o bem natural e com convidado especial. E também uma novidade: Sandrine não está aqui no estúdio com a gente, comigo, para falar sobre descontrole emocional e violências. Aqui no estúdio, eu estou com a Cat Soares. Tudo bem, Cat? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Muito bem. E pela transmissão, a gente tem a Sandrine Bilardi. Tudo bem, Sandrine? Bem-vinda. E o. Obrigada, tudo ótimo aqui. Ai, que bom. E a gente tá com o João Paulo, que já tá até o arroba dele ali, ó. Psicólogo. O João Paulo, bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Muito bem. A gente vai falar hoje justamente sobre a questão do descontrole emocional e violências. A gente sabe que quando uma pessoa está descontrolada emocionalmente, ela pode fazer um monte de coisa diferente do que ela normalmente faz. Porque o descontrole emocional, o nome já diz, né? A pessoa perdeu o controle, muitas vezes age de forma violenta, age de forma intempestuosa, fica. A gente costuma dizer popularmente que ela fica fora da casinha, né? É isso mesmo. E aí, então, a gente vai conversar sobre isso. Para vocês, eu já vou perguntar para todo mundo, né? E aí todo mundo responde a mesma pergunta, olhando pelo seu fazer, né? Pelas suas habilidades, pela sua expertise. Quando a gente percebe que o outro está descontrolado emocionalmente e vai agir violentamente, como, por exemplo, nas últimas semanas a gente tem visto notícias de pessoas entrando nas escolas, ferindo colegas, a gente até levando a óbito a professora. Teve o caso da creche também em Blumenau, que uma pessoa entrou lá com uma machadinha e matou crianças, né? No mesmo dia do acontecimento em São Paulo, nos Estados Unidos, teve um atentado em escola. No dia seguinte, no Guarujá, uma aluna foi com uma faca. Quer dizer, a gente está vivendo puro caos, parece, né? Então, a pauta agora, nesse momento, é a gente conversar sobre isso. João Paulo, vou começar com você, que é psicólogo. O que você percebe? O que faz com que essas pessoas percam o controle e ajam dessa maneira tão violenta? Olha, essa perda do controle, ela é um processo. Porque para a gente perder, a gente primeiro tem que ter alguma coisa. Agora a gente não sabe se essas pessoas, elas já tiveram algum dia esse controle emocional. Que pelo que eu vi desse atentado, desse ocorrido nas escolas, que na verdade desse último de ontem, não deram um histórico da pessoa. A mídia resolveu por velar isso. Então a gente não sabe o que tem acontecido com ele, só falou uma questão que ele tem envolvimento com drogas, mas nada tão claro. Mas a questão é, será que ele um dia teve um controle emocional? Porque é algo que é ensinado, é algo que é desenvolvido ao longo da vida. Porque hoje ele, adulto, a única informação que eu vi mais assertiva sobre ele é que é maior de idade. Então, ele hoje adulto é esperado, nós também é esperado de nós adultos, um controle emocional. Mas será que isso foi ensinado para a gente? Será que lá atrás, quando a moralidade ela se forma, será que teve algum ambiente que nos conduziu a um bom desenvolvimento da moralidade, ou será que a gente construiu assim ao longo da vida? Então são algumas perguntas que elas ficam martelando bastante na nossa mente. Porque para eu perder o controle, primeiro eu tinha que ter.
E será que eu tive um dia? Verdade, né? E nesse caso específico da creche, parece que esse rapaz jogava muito videogame, né? E com coisas relacionadas justamente à violência. Mas é uma boa pergunta, né? Será que essas pessoas que são tão violentas, aí eu não estou falando só destes casos específicos, né? Mas será que essas pessoas que são violentas, que perdem, né, o senso até, eu acho, tiveram um dia, né, o controle emocional? No caso do menino lá de 13 anos, a gente sabe de um histórico de violências que ele sofreu também, né? Na semana anterior ao episódio, ele levou um tapa na cara de uma menina da escola. Então, isso também é terrível, né? Será que ele reagiu a tantas violências que ele sofreu? A gente não vai saber responder isso daqui, mas é uma possibilidade, né? É bem desafiador tentar, né, responder algo assim, sem realmente conhecer a história da pessoa, saber o que ele vivencia. Até porque me parece tudo isso um grande cenário criado mentalmente, onde a pessoa ela perde completamente a noção do que é real e do que não é real. Então, ela talvez não tenha esse discernimento. O descontrole emocional é uma coisa, eu acredito que seja completamente diferente, porque nós somos animaizinhos ainda. Nós estamos nos educando, né? Emocionalmente. Então, o descontrole emocional todos nós podemos ter. Um dia de fúria, aquele momento no trânsito, né? Nós vemos coisas hoje. Outro dia tinha um rapaz socando o outro em pleno trânsito. Os dois dirigem, os dois fizeram teste psicológico, tiraram a habilitação. São pessoas que, ditas, né, normais. E estavam socando a cara do outro. E isso é um descontrole emocional, né? Ali que realmente você tem que ter para poder perder. O caso das escolas, das ameaças, eu acho que é muito mais profundo e diferente. Mas isso na minha opinião. Sandrine? Eu concordo que duas coisas diferentes mesmo. Nesses casos de escola, na visão sistêmica, a gente teria que olhar todo, não somente o indivíduo, a vida dele, né, como o João, que ele cresceu tendo essa educação, né, emocional, mas além disso, como era a educação dos pais, dos avós, o que houve na história se repete ou é compensada. Então, a gente, na visão sistêmica, a gente não olha só para o agressor, né? Para as vítimas, também para as famílias vítimas. E aí, o que vai se repetir, a gente pode fazer alguma coisa. E outro caso, como você falou, Cat, do trânsito, a gotinha que transborda, as pessoas acumulam estresse, ansiedade, e chega um momento, um evento pequeno, aí eles explodem e aí acaba com essas brigas de trânsito que a gente vê, né? Então, teria que já criar um hábito de lidar com o nosso estresse, saber relaxar, estar mais calmo antes, por exemplo, de pegar o carro. Para isso existem técnicas respiratórias, que é para mudar o nosso estado de humor, né? Porque é justamente isso. Eu percebo que quando estou mais agitada e vou para o trânsito, tudo me irrita mais. E aí, assim, eu não sou uma pessoa explosiva, eu aprendi com a inteligência emocional a controlar, né? Eu entendi, fiz uns testes e tal, e eu entendi que a minha vibração muitas vezes é na raiva. Então, como me conheço, sei que não posso sair de casa mais agitada, porque
eu posso ter a minha amígdala sequestrada, Todos né? nós Que é o que, podemos, é né? o que controla as nossas emoções. Eu não tô falando dessa amígdala, eu tô falando da amígdala lá no cérebro. E aí, assim, se ela é sequestrada, a gente faz o que a polícia chama de desinteligência, né? Que é mesmo uma É uma desinteligência. Você pode perder o controle e fazer um monte de bobagem, né? Então, isso acontece comigo, com você e com Sim. todo mundo. Sim. O que, que é o mais indicado, então? O mais indicado é você se conhecer, né? E aí você consegue controlar as suas emoções. Às vezes isso escapa e você arremessa um objeto longe? Sim, pode acontecer. Sim. É o mais adequado? Não, não é. Agora, como é que a gente faz, então? Porque eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? É como a gente faz para ir desde criança ensinando a ter e manter o controle emocional. Acho que, Porque é muito, né? acho que o grande segredo é você ter uma base de valores muito forte. Quando você tem os seus valores arraigados, você não vai pensar em matar uma pessoa, por exemplo. Entendeu? Então, eu acredito que hoje, com a correria do dia a dia e tudo mais, os pais precisam olhar com mais carinho para essas crianças, porque nem sempre uma criança dentro do quarto ela está segura. Porque a internet está aí, né? Existem jogos violentíssimos, existem cenários absurdos e a criança ela fica exposta àquilo. Então, eu ainda acredito que a criança está mais feliz se ela estiver num parque junto com outras crianças, vivenciando essas experiências de ralar o joelho e de viver situações, né? Em que crianças precisam viver do que estar dentro de casa, trancada num quarto. Ela não está segura. A gente. Bom, eu e minha família, a gente começou com. Bom, primeiro que nós não tivemos acesso ao celular, essas coisas, quando éramos crianças, até porque nem tinha ainda, Não existia, né? Não né? existia ainda. Então a gente ficava na rua, a gente brincava, ficávamos no quarto, sim, mas brincando, né? E isso era tão saudável, né? Brincar com os vizinhos, na garagem do prédio, incomodar os vizinhos com os gritinhos. Exatamente. Mas o que a gente vê hoje são crianças silenciosas ou silenciadas, Ou silenciadas, né? né? E aí isso pode Para não dar levar. trabalho, para não fazer barulho, porque ou estão cansados, os pais estão cansados, vêm do trabalho estressados, e é aquela corrente do mal, né? A criança ela vai se isolando a partir do momento em que ela não tem a atenção devida também. Ela vai se recolhendo ali aquele mundinho dela e ela vai criando um local onde ela se sente importante ou poderosa ou pertencente, para que ela vai desenvolvendo valores sem base. Talvez uma coisa bem preocupante hoje em dia. Sim. João Paulo. Então, vamos pensar um pouco a questão do trânsito. Esse é um assunto que eu gosto muito de pensar, porque foi um dos assuntos que eu estudei, que eu pesquisei bastante durante a faculdade. Eu pesquisei sobre educação para o trânsito. E quando a gente pensa no trânsito, a gente pensa num comportamento final, onde vários outros comportamentos vários outros eventos eles têm que acontecer, porque o sujeito ali com 18 anos, quando ele está, vamos colocar assim, pronto para frequentar a autoescola, a gente vê que ali muita coisa já aconteceu, já tem uma moralidade mais sólida, ou deveria ter uma moralidade mais sólida pela idade. Então, o que a autoescola ela ensina? A como que você mecanicamente
leva um carro ou uma moto ou um veículo, qualquer outro veículo automotor, com segurança e com habilidade do local A para o local B. Só que não te ensina a se portar, não te ensina alguns valores básicos. Se a gente for até pegar na legislação do trânsito, tem alguns pontos na própria lei que mostra que a autoescola ela tem que fazer questões para a educação no trânsito, só que a autoescola ela não dá conta, teria que ser a escola como um todo. Isso tem aparecido de algumas maneiras, principalmente hoje tem aparecido um pouco mais os assuntos trânsito, não só na Semana do Trânsito, mas ao longo do ano, enquanto a gente chama de assuntos transversais, que eles podem ser abordados em demais matérias do colégio. E, principalmente, a gente depende de pessoas de gestão da escola. O que eu consegui ver na minha pesquisa? Que quanto mais o gestor ele é engajado nessas temáticas transversais, mais esses assuntos acontecem. Então, vejo que a escola ela é a base. Porque quando a gente fala do sujeito que dá um soco no outro no trânsito, a gente fala também do sujeito que leva a filha para uma briga num campo de futebol, que também aconteceu recentemente. A gente vê um sujeito que agride as pessoas na rua, que maltrata o cachorro, que maltrata a família. Então, isso tudo vem de como é que o sujeito ele se porta no mundo. Porque se a gente for ver, o futebol ele é um esporte e ele tende a ser violento. É um esporte de contato. Só que a gente vê que tem jogadores que naturalmente são mais violentos, tem jogadores que naturalmente são menos violentos. Depende de como que eles lidam com as frustrações da vida. Como que eles lidam com o sofrimento, com a vontade de vencer um jogo. E vai também de como que o torcedor ele vai lidar com essa frustração ou com a empolgação de ter ganhado. Então, eu vejo que se a gente olha o ponto de hoje, a gente tem que olhar lá atrás também, porque a formação da moralidade, ela não se dá na vida adulta, ela é um processo ao longo da vida. Se a gente for pegar, por exemplo, o Winnicott, esse psicanalista, ele vai falar que a formação do eu, ela começa no nascimento. Aí vem outros pesquisadores também que falam sobre moralidade, tanto o Piaget quanto o Kohlberg, que eles vão falar dessa parte do final da infância e adolescência, o quão importante é para a construção da moralidade. E uma coisa que eu vejo interessante também é a gente pensar nos jogos eletrônicos. E a gente pensar na tecnologia também como vamos colocar assim, uma ferramenta interessante, dependendo da maneira com que a gente usa. Porque o meu computador eu posso usar tanto para atender alguém, quanto para eu matar serviço. Vai depender de mim, não do jogo em si. Porque eu também, eu jogo bastante online. Porque às vezes eu estou estressado, eu chego em casa e falo, não, quero jogar só um pouquinho para desestressar, para lidar com as frustrações do dia, com o cansaço. E é uma maneira com que eu faço uso do jogo eletrônico. Agora, tem pessoas que ficam 24 horas no jogo, não tem uma vida fora. Então, eu vejo que o problema ele não necessariamente está no jogo, ele está na gente, como é que a gente usa o jogo, como é que a gente usa a tecnologia. Porque, para mim, Também. ao longo da minha história de vida, ao longo da minha formação enquanto A pessoa, gente tem enquanto eu, tudo. sim. Então, ao longo da... Pode falar. É interessante isso, porque tudo está aqui para nos ajudar. Então, eu posso utilizar uma faca para cortar minha fruta ou matar alguém. A internet tem coisas maravilhosas, como a gente Sim. pode usar para o bem e para o mal. Então, tudo, na verdade, está aqui para o bem, mas é a gente mesmo, pessoalmente, se eu vou usar, né? De equilíbrio mesmo. E a gente sabe que a
é relacionamento. Então, tudo vai se basear como eu vou me relacionar também com os, como você falou no campo de futebol, né? Eu acho que às vezes vão lá só aqueles que gritam e xingam, a terapia deles, eles extravasam e vão colocando para fora, é uma coisa. Mas aí se começa como se fala, agredir fisicamente a pessoa que está do lado, aí já viramos outra situação, né? Então, acredito que a gente precisa se conhecer e lidar com essas frustrações. Como você falou, né? Eu vou jogar só um pouquinho, porque eu sei que isso vai me fazer bem. Mas a gente tem que ter essa noção, né? Até que ponto vai me fazer bem, quanto tempo eu vou poder jogar, enfim, é tudo isso uma questão de se conhecer mesmo. E colocar o limite, né? Bom, minha gente, falando em limite, o nosso limite chegou. Então a gente encerra esse programa de hoje dizendo, no próximo programa a gente vai continuar nesse assunto que é tão importante, tão valioso e que nos ajuda até a perceber, né, em nossos filhos, em nossos amigos, em nossos vizinhos, se eles estão precisando de ajuda nesse sentido de ter um maior controle, e nós também, né, que de vez em quando ficamos meio assim. Então, até o próximo programa.